Eu sou Carlos Viana, tenho 61 anos de idade. Sou jornalista profissional, fui nos últimos 23 anos professor universitário, mas comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Aos 12 anos eu fui engraxate, aos 14 eu fui office boy no BDMG, e daí para frente tive uma trajetória de 35 anos da iniciativa privada. Eu sou especialista em logística de transporte rodoviário e aéreo, né? Inclusive escrevi muito sobre aviões no Brasil, sempre gostei muito dessa área. E no jornalismo, fui apresentador e repórter, repórter é o que eu sempre mais gostei de fazer, é o melhor da profissão, mas fiquei no estúdio 12 anos, apresentador de programas ao vivo em rádio e televisão, uma experiência fantástica. Sou nascido em Braúnas, uma cidade do leste de Minas Gerais, muito pequena, pela qual eu tenho um grande carinho, mas boa parte da minha infância passei na cidade de Bom Sucesso, no sul de Minas. Nesses últimos 5 anos sou senador da República. Eu sou casado há 37 anos com a Solange. Tenho um casal de filhos, uma moça de 35 anos, né, e um rapaz de 32 que me acompanhou na política. Hoje é deputado federal, foi inclusive o que foi mais contra. Hoje ele entende e trabalha muito junto comigo. Tem uma neta de 18 anos e um neto de 16. Quer dizer, eu sou meio como Abraão, já sou povo hoje, né? Eu brinco assim, o sujeito me convida para almoçar, eu falo assim, olha, pensa 2 vezes, porque eu chego lá com uma van cheia de gente, né? Eu sou batista, toda a família é. Somos membros da Igreja Batista Lagoinha. Né? Minha filha até vai a uma igreja menor, mas originalmente estamos lá na Lagoinha. Nascemos católicos como família, mas há 32 anos eu decidi me tornar evangélico e estou há 3 décadas e aprendi e gosto muito. Eu, nos momentos de lazer, eu gosto de andar. O meu exercício preferido e o que eu posso fazer, porque eu tenho uma deficiência no pé direito, eu não posso correr. Então eu gosto muito de andar nesses momentos. E andar em áreas verdes, assim, me ajuda a pensar e a desestressar muito. Sou cruzeirense, né, maior de Minas e vai ser campeão sul-americano esse ano. Eu gosto muito de sertanejo, mas o sertanejo mais modão, né? Esse sertanejo hoje meio funk, eu não sou muito fã dele não. O último livro que eu li chama-se O Esplêndido e o Vil. É um livro que analisou o período da Segunda Guerra Mundial. O Churchill, ele testava o moral da população inglesa na guerra por cartas. É um livro excepcional sobre resiliência, sobre determinação e sobre coragem. Meu pai era motorista. Ele saiu de Bom Sucesso. Depois do serviço militar, teve um desentendimento com meu avô. Meu pai veio do exército e meu avô era um major, né? Como eles diziam lá, o título dele. E os dois desentenderam. Meu pai abandonou a fazenda e nunca mais quis mexer, inclusive com fazenda. Meu avô acabou perdendo, não teve condições depois de cuidar, não teve quem cuidasse, meu avô idoso. Meu pai saiu, queria ir para Brasília. Mas o dinheiro que ele falava que o dinheiro que ele tinha só deu para chegar em Três Marias. Lá ele foi contratado por uma empreiteira da CEMIG e depois pela CEMIG e foi para Braúnas, numa usina chamada Salto Grande. Conheceu minha mãe, com 15 para 16 anos de idade, casou-se, né, 1 ano e meio depois eu nasci, e minha mãe era uma pessoa dedicada à casa. Depois se tornou professora pública, desistiu do salário, achou que não valia a pena, e foi artesã da Feira Hippie de Belo Horizonte por 20 e tantos anos. Minha mãe faleceu nova, com 60 anos, né? Já tem 18 anos que ela faleceu. E meu pai já vai para 14 anos que ele faleceu. Meu pai faleceu com 79 anos já. O cheiro de infância que eu tenho é de um perfume que a minha mãe usava. Eu lembro até hoje do cheiro. É incrível. Né? Assim, o cheiro de mãe é um negócio que a gente... Né? E minha irmã ainda tem até hoje um pouquinho do perfume. Né? Que eu falo com ela assim, não gasta não. Tem lá um casaco que minha mãe adorava usar em tempo de frio. Né? Então, vez ou outra, a gente põe um pouquinho do perfume para sentir o cheiro assim, dela. É uma lembrança muito gostosa. Meu pai não era uma pessoa que arrependia do passado. Isso é uma característica que eu tenho. Meu pai, quando falava, pai, mas o senhor deixou a fazenda lá, eu falava, meu filho, foi uma decisão que eu tomei consciente de que eu teria uma nova caminhada.
Isso me marcava muito. E minha mãe era uma pessoa que olhava para o futuro. Quando nós viemos de Braúnas, mudamos ali para Contagem. Primeiro moramos de aluguel, depois construímos uma casa bem pequena, mas mudamos para uma casa própria, né? Minha mãe sempre falava assim: agradeça a Deus por todas as coisas que você recebe, mas olha sempre para frente, não olha para trás não. Isso também é outra característica que eu tenho. Eu saí de uma família muito simples, de um lugar muito simples, tive oportunidades em escola pública, eu estudei a vida toda nela. Eu cresci porque todas as vezes que aparecia uma porta profissional, eu abraçava aquilo de uma maneira muito firme e eu fui crescendo ao longo da vida. Eu trabalhava numa empresa alemã, a Lufthansa, é uma companhia aérea pública alemã, é uma grande empresa. Trabalhei 6 anos lá, é uma empresa espetacular e eu aprendi muito na Lufthansa sobre planejamento, né, sobre relacionamento, sobre segurança. Morei na Alemanha há muito tempo e quando eu fiz um plano de carreira na Lufthansa, eu brinco que como essa minha aparência de alemão, né, eu não teria chance de ser um diretor de qualquer área. Então eu propus à Lufthansa criar um departamento de comunicação social para a América Latina. E a Lufthansa aceitou, achou interessante o projeto e eu fui fazer comunicação social para me especializar nessa área e poder trabalhar. Eu ficava às vezes 20 dias, 30 dias fora do Brasil. Então eu tive muita dificuldade em manter o curso, contei muito com a ajuda dos professores na época. Os professores entenderam a minha trajetória, consegui me formar com muita dificuldade, mas me formei no jornalismo. Só que chegou em 1995, o escritório em Belo Horizonte ia ser fechado. E a Lufthansa me ofereceu a possibilidade de mudar para Santiago do Chile ou para a própria Alemanha. E eu decidi ficar, eu não quis mudar. Já tinha família, filhos já na escola, né? Já minha esposa estudava em universidade. A mudança para a Alemanha seria uma mudança muito radical, especialmente porque aquela Alemanha daquele tempo era uma Alemanha ainda muito difícil, uma Alemanha pós-guerra, em que os filhos ainda tinham muito trauma, né, dos pais. Então eu decidi ficar e continuar na comunicação. Abri uma empresa para mim, quebrei, cheguei a ter 32 empregados, quebrei, mas quebrei de verdade, porque você ser patrão no Brasil é uma das coisas mais difíceis do mundo. Depois disso, eu fui para o jornalismo. Eu entrei para a Rede Minas, eu trabalhava na Rede Minas de 7 às 2 da tarde e no tempo de 3 às 10 da noite, que era uma carga muito pesada. Mas eu precisava dessa carga para eu aprender, porque eu comecei no jornalismo com 32 anos. Eu sou um caso raro, né? Normalmente começa no jornalismo com 21, eu comecei com 32 anos de idade. Depois, a Rede Globo abriu um trainee, que era uma seleção de novos repórteres. Eu me inscrevi nesse trainee da Rede Globo e eram 350 currículos. Bem, falei, vamos tentar. Aí, daí a pouco eram 200, eram 100, 50, 5, falei, olha, agora, aí fui selecionado. A Globo selecionou, eu trabalhei aqui 4 meses e fui ser repórter de rede em Salvador, na Bahia. Fiquei na Bahia quase 1 ano como repórter de rede da Globo e decidi, por uma questão pessoal, voltar para Belo Horizonte. E aqui entrei para a TV Alterosa. Fiquei na TV Alterosa 4 anos, não, 6 anos. E durante esses 6 anos, nós ficamos 4 anos em primeiro lugar de audiência. E eu sempre gostei de ser repórter. E cobrir polícia, por exemplo, cobrir cidade para mim, sempre foi uma paixão muito grande, né? Eu posso dizer que eu aprendi a ser perito criminal trabalhando com os peritos. Eu aprendi a investigar trabalhando com os policiais. Então, quando eu fui para o estúdio para comentar as matérias, eu sabia da perícia, eu sabia da atividade policial, né, de tudo isso. Então, não me enganavam, nem eu enganava ninguém, né, com comentários que não eram verdadeiros, vamos dizer assim, baseados na experiência de rua. Eu saí e fui para os Estados Unidos, fui contratado por uma empresa americana para montar um jornal para brasileiros, em português do Brasil, que o português lá também era o português de Portugal. Fiz uma especialização em gestão estratégica de administração e marketing pela UFMG e nisso eu fui muito bem sucedido. Os projetos que eu construí na Alterosa e construí depois na Record
foram projetos que marcaram muita época no sucesso de audiência. Depois de 35 anos na iniciativa privada, professor, jornalista, empresário, eu tomei a decisão de parar com o jornalismo. Foram 23 anos de carreira, cheguei à conclusão de que eu já havia dado a minha contribuição. Sendo assim mais profundo, eu estava cansado de falar de anel rodoviário, cansado de falar de 381 que matava, cansado de subir morro para fazer matéria de adolescente assassinado, cansei. E decidi, com a família, mudar do Brasil. A gente decidiu começar uma trajetória nova fora do país. Nós escolhemos um país como a Espanha, por exemplo, onde meus filhos, que são advogados, poderiam exercer atividade. E isso já estava muito claro para a família, nós já nos preparávamos para poder encerrar os CPFs brasileiros. Mas eu gosto do Brasil, assim, eu amo o Brasil. Então eu falei assim, gente, a mudança é uma coisa muito radical. Eu vou tentar um último projeto, eu vou entrar para a política. Não, foi uma confusão, a família... Não, mas você vai fazer isso, vai colocar sua carreira em risco, você vai destruir sua imagem. Não, eu quero tentar. Se eu conseguir, eu vou trabalhar. Se eu não conseguir, nós vamos deixar e vamos embora, né? E acabou que eu fui eleito. Muita gente fala assim, você sumiu, porque a percepção de rádio e televisão, a pessoa não me vê mais. Mas em compensação, se eu fosse um senador que só ficasse em Belo Horizonte, pessoal, assim, outro dia uma dona no supermercado virou para mim e falou assim, mas o senhor não tinha que estar lá em Brasília? É uma coisa, né? Nunca que tá bom essa história. Então, nesses 5 anos, eu procurei aprender a fazer política. Porque não adianta nada você ser famoso, você ter essa bolha de rede social como tem alguns, que quando você chega lá, você encontra a realidade. Então não adianta nada você chegar lá e falar assim, eu quero resolver. Não resolve. Então eu tive que aprender primeiro isso. Vamos sentar para negociar. Isso não é entregar meus princípios. Isso é entender que a gente precisa ser diverso. Eu me defino como centro-direita. Eu sou de direita liberal, eu sou capitalismo, eu defendo a família, eu sou conservador da família, sou evangélico. Então a minha visão é uma visão de direita. Agora, não é uma visão impositiva como a extrema-direita. Eu aceito as diferenças. O que me perguntam muito é se eu sinto saudades, né? Do estúdio, da redação. Não sinto saudade nenhuma. Eu aprendi isso com meu pai. Eu não olho para trás. O dia que eu tomei a decisão, eu falei, olha, eu vou nessa direção, então é nessa direção que eu vou. Vou citar uma frase da minha avó, mãe da minha mãe. Se deitar em treva. O que é isso? Se você não trabalhar, não levantar, vai só perdendo a capacidade.